E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal Fotoil. E você que está chegando agora, não se esqueça, deixe seu like e inscreva-se no canal. A conversa de hoje neste vídeo será sobre 3 itens, 3 assuntos importantes na fotografia e que você que está iniciando na fotografia tem bastante curiosidade de saber a respeito. Muitos compram uma câmera buscando usar apenas o modo automático. Nada contra, você terá bons resultados com isso. Entretanto, você tem um equipamento que pode te trazer resultados bem melhores. Mas para isso, você tem que conhecer um pouco mais do seu equipamento, ter um pouco mais de noções sobre a fotografia, sobre o funcionamento da máquina em si. Então nós vamos hoje tratar desses 3 assuntos. São eles: obturador, diafragma e o ISO. De início, já convém que vocês gravem e nunca se esqueçam. Os 3 influenciam diretamente na estética da sua foto e também na exposição. Exposição, como todos sabem, é a quantidade de luz que será recebida pelo sensor da sua máquina. O obturador, além da exposição, controla também o movimento, a velocidade da fotografia. Por exemplo, quando você vê aquelas fotos de esporte, onde geralmente existe um borrão, e esse borrão é proposital, isso é controlado pelo obturador da máquina. Então, quanto maior for a velocidade, mais rápido for o movimento de abertura e fechamento do obturador, menos luz entra para o seu sensor. Então a imagem tende a ficar mais escura. E, ao mesmo tempo, o congelamento da sua foto, do objeto, é maior. Ou seja, menores ou quase nenhuma serão as chances de você ter um borrão na sua foto. Inversamente, quanto maior for o tempo para a abertura e fechamento do seu obturador, mais luz vai entrar e menor será o congelamento, obtendo-se então o borrão, que muitas vezes é o que o fotógrafo quer. Eu particularmente gosto disso quando fotografo esportes. Como nós alteramos a velocidade do nosso obturador? O obturador fica na máquina, não é na lente, tá? É uma parte da máquina, da câmera. Aqui, só para mostrar, eu vou usar 6D, que é muito parecido o botão, né? Inclusive a posição dele, e vocês verão como funciona isso. Este botão é um que eles chamam de dial, ou dial, como preferem alguns, tá? Você vai regular ele para a direita ou para a esquerda. Você pode ver que a cada vez que você movimenta, ele faz um clique. Este clique corresponde a 1/3 de um ponto de velocidade, tá? Então, 3 giros, 3 cliques, você aumentou ou diminuiu um ponto no seu obturador. Ele ficou um ponto mais rápido ou um ponto mais lento. Então vamos imaginar que eu vou utilizar o obturador para aumentar a exposição ou para registrar ou não um movimento. O que eu faço? Eu aumento a velocidade, ou seja, ele abre e fecha mais rápido, e com isto entra menos luz e menor é a chance, ou quase nenhuma, ou até mesmo nenhuma, de você ter um borrão, né? Você vai congelar a imagem. Diminuindo a velocidade de funcionamento de abertura e fechamento do obturador, você terá mais luz entrando, ou seja, a imagem ficará mais clara, consequentemente, as chances de você ter um borrão são maiores. Ou se você quer esse borrão, quer registrar o movimento, quer registrar a velocidade, você vai permitir que esse obturador fique aberto por mais tempo. Dependendo do que você vai fotografar, vamos supor que seja um retrato onde as pessoas posam para a foto. Nesse caso, não tem o risco das pessoas saírem correndo, se movimentarem. Então, dependendo do caso, você consegue trabalhar com 80 até 60 de velocidade, 1/60 ou 1/80 do seu obturador. Vamos supor que nessa mesma festa você vá fotografar algumas coisas que estão acontecendo onde há muito movimento. As crianças brincando, correndo, os brinquedos funcionando. E para você não correr o risco de ter o borrão, ter aquele movimento indesejado, neste caso registrado, você vai fazer com que a velocidade do obturador seja maior, ou seja, com maior velocidade ele abre e fecha. Então entrará menos luz, você terá que compensar essa iluminação de alguma forma, que nós vamos ver também a seguir, e você também terá um congelamento mais firme, mais preciso da sua imagem.
Como nós vimos aqui, ao girar o dial, né, para mais ou para menos, você vai estar a cada clique aumentando ou diminuindo 1/3 de ponto. E 3 cliques, portanto, um ponto a mais ou um ponto a menos. Esse ponto vai corresponder a metade ou ao dobro daquela velocidade que você se encontra com o obturador naquele momento. Então suponhamos que eu esteja com o meu obturador em 1/80 e eu desejo fazer com que ele fique mais lento. Quero ir para um ponto menos, né? O que eu vou fazer? Eu vou girar 3 vezes o botão e isso vai corresponder à metade. Um ponto vai corresponder à metade. Então, de 1/80, eu girando 3 vezes, vou para 1/40. Assim como eu querendo tornar ele mais rápido o seu funcionamento, eu vou para 1/160. Também girando 3 vezes para o sentido oposto. Então, lembre-se, diminuindo a velocidade, ou seja, permitindo que ele abra e feche mais lentamente, maior é a exposição, ou seja, mais luz entra e ao mesmo tempo maior chance de você registrar a velocidade. Quanto mais rápido for esse abre e fecha, né, esse movimento do obturador, você terá uma quantidade menor de luz e um melhor congelamento da imagem. Vamos agora então aproveitar e ver algumas fotos que eu vou mostrar para vocês na sequência. De uma foto, eu vou mostrar uma foto congelada e uma foto com o efeito borrado. O efeito, ele diz borrado, mas não é, foi proposital. Eu quis registrar a velocidade, o movimento na fotografia. Vamos lá? Olha, essa foto foi feita com a T5i, que é o equipamento de entrada, né, para vocês verem que dá para trabalhar. O obturador está em 1/1000, ou seja, ele abre e fecha bastante rápido. E com isso eu consigo congelar a imagem. Só que por ele abrir e fechar bastante rápido, entra pouca luz. Por isso que o F, que é o diafragma, está com essa abertura. E mais para frente nós vamos ver como isso funciona. Agora, nessa outra foto, também feita com a T5i, vocês notem que o obturador ele fica muito mais tempo aberto, entrando mais luz. Consequentemente, eu consigo fazer esse efeito, esse registro de velocidade, de movimento. Mas, por entrar mais luz, notem que o F do diafragma já está em 20, ou seja, bem diferente da foto anterior. Por quê? Eu compensei a quantidade de luz para que não houvesse o estouro na exposição. Bom, então por esses exemplos, nós vimos que o obturador permite que você registre ou não um movimento na sua foto. E além disso, controla a exposição. Vamos agora rapidamente falar sobre o diafragma. O diafragma, ao contrário do que acontece com o obturador, não é um elemento da câmera. Ele está presente nas lentes. Cada lente tem o seu diafragma. O diafragma, assim como o ISO e assim como o obturador, também gera implicâncias, gera efeitos no resultado da exposição da sua foto. Além do controle da exposição, pelo diafragma eu controlo a profundidade de campo da foto. A profundidade de campo corresponde ao desfoque de fundo. Então, se eu quero que na minha foto o fundo apareça com nitidez, seja bem visível, o que eu faço? Eu regulo o meu diafragma de modo que ele fique o mais fechado possível para aquela foto. Pode soar estranho, né? Fechado, mais fundo. Aberto, menos fundo. Mas é assim mesmo. O diafragma, vocês verão, ele é representado pela letra F minúscula, barra e uma numeração. Quanto menor for a abertura do meu diafragma, maior será o número representado na letra F. E assim nós teremos o diafragma mais fechado, uma maior profundidade de campo e uma menor exposição, uma menor quantidade de luz entrando para o sensor da câmera. Então, quanto maior for a abertura do meu diafragma, menor será o número representado na letra F barra. Por exemplo, F barra 1.4, F barra 2.8. Nesses casos, o meu diafragma estará mais aberto. Menor o número, mais aberto o diafragma. Mais aberto o diafragma, obviamente, mais luz entrando para o meu sensor. E menor é a profundidade de campo. Então, quanto mais aberto, menor campo eu vou ter na minha foto, ou seja, mais desfocado ficará o fundo. Então, se por exemplo você vai fotografar uma paisagem, você quer que tudo apareça ao fundo, você vai pegar o diafragma e vai configurá-lo
para que aquele número f barra seja o maior possível para aquilo que você pretende fazer. Não há necessidade de que seja o maior da sua lente. Não, mesmo porque isso vai influenciar na exposição. Então você vai fazer o controle desses três itens, obturador, diafragma e ISO, para chegar ao resultado final que você pretende. Por outro lado, se o objeto da sua foto está um pouco mais próximo e você não quer que o fundo apareça, você quer chamar a atenção de quem vê a foto para aquele objeto, você vai desfocar o fundo, entendeu? E para isso você vai fazer o quê? Você vai abrir o diafragma. O F barra terá uma numeração menor. Não precisa também ser a menor possível da sua lente, e sim a menor para aquilo que você deseja reproduzir na sua foto. Vocês lembram aquilo que a gente acabou de falar sobre o obturador? No dial, você regular ele para mais ou para menos para deixar o obturador mais rápido ou mais lento? No caso do diafragma é a mesma coisa. Você vai controlar pelo dial da sua câmera a abertura e o fechamento do diafragma da sua lente. E a contagem é daquela mesma forma. Você gira, a cada giro que você ouve um clique, você está girando 1/3 de ponto, tá? Você girou 3 vezes, você aumentou ou diminuiu 1 ponto na abertura do seu diafragma. E a cada ponto, também, tal como acontecia no caso do obturador, você dobra ou divide por 2 a abertura. Então, se eu estou em 1.4 com o meu diafragma e quero deixar ele um pouco mais fechado, nós vimos que quanto maior o número, mais fechado ele fica. Então, eu vou girar 3 vezes e vou ter o aumento de 1 ponto, indo para 2.8. Com isto, eu estarei fechando mais o meu diafragma, diminuindo, então, a quantidade de luz que vai entrar, mas, ao mesmo tempo, aumentando a profundidade de campo da minha foto. A dica é o seguinte: comecem a fotografar, brinquem em casa, vão testando, façam tudo que for tipo de teste que vocês queiram fazer e vão prestando atenção nessas configurações, como vocês alteram para aquele resultado que vocês estão vendo. Vamos agora então dar uma pincelada no ISO. O ISO vai ser rápido, embora seja o mais temido dos fotógrafos, porque é aquele medo, aquele temor que se tem do granulado, do chamado ruído. E vale lembrar que esse ruído, para muita gente, é muito bem visto. Dependendo daquilo que você pretende fazer, aquilo que você pretende representar, o ruído fica muito bom. Eu, em algumas fotos, gosto de ver ruído. E eu tenho visto no Instagram um tipo de volta do ruído. As pessoas têm configurado seus aplicativos para quando fazem aquela edição básica que nós temos no celular, ter ruído nas fotos. Pelo ISO, eu controlo a sensibilidade do meu sensor da câmera. Quanto maior for o ISO, 100, 200, 400, 800, 1600 e assim por diante, maior será a exposição, ou seja, mais sensibilidade terá com relação à luz. Então você está num ambiente bem iluminado, na rua, ao sol, por exemplo, você pode utilizar o seu ISO baixo, 100, 200, dependendo do local que você está. Algumas câmeras permitem até um ISO menor. Por outro lado, se você está num ambiente em que a luz não é tão boa, dentro de uma casa, de um salão, seja lá o que for, provavelmente você vai sentir a necessidade de aumentar esse ISO, 400, 800, 1600 e assim por diante. O ISO, assim como o obturador e o diafragma, eu conto em pontos. E eu aumento ou diminuo duplicando ou dividindo por 2. Então, se eu estou com o ISO 100 e vou para 200, eu aumentei 1 ponto. Estou com ISO em 200, baixei para 100, eu diminuo 1 ponto. E assim por diante, 800 para 1600, 1600 para 3200 e assim sucessivamente. Por que a contagem desses pontos é tão importante? Por que a gente sempre bate nela? Nós vimos no começo do vídeo que obturador, diafragma e ISO trabalham conjuntamente e todos eles respondem pela estética e pela exposição. Então essa contagem de pontos é importante para fazer o quê? As compensações necessárias para a foto que eu desejo fazer. Então se eu desejo realizar uma determinada foto, por exemplo, em que eu quero aquele efeito, aquele registro da velocidade, eu vou configurar o obturador para que ele fique aberto mais tempo. Como que eu vou trabalhar com a iluminação? Porque para ter isso eu vou trabalhar com um obturador aberto por mais tempo. Então a quantidade de luz que vai entrar no meu sensor é maior. E essa quantidade de luz pode dar aquele efeito de estouro, uma foto muito clara, que depois no pós-produção eu não consigo corrigir.
Então, para compensar esta abertura do obturador por mais tempo, essa maior exposição, eu vou recorrer ao quê? A alteração das configurações do meu diafragma ou do meu ISO. Por isso que nós contamos os pontos. Eu precisei então, para regular a velocidade, eu precisei, por entanto, diminuir 3 pontos no meu obturador. Esses 3 pontos eu vou ter que compensar de alguma forma para que não haja um estouro, né? Esse chamado estouro na claridade, na exposição. Então eu vou até o meu diafragma e vejo se é possível mudar. De que forma? Diminuindo, fechando ele um pouco para que entre menos luz. Se for possível, eu resolvo ali. Se não for possível, eu vou para o ISO. Ou ambos, regulo um pouco do ISO e um pouco no meu diafragma. Mas vale lembrar que para determinados trabalhos você vai procurar mexer o mínimo possível nessas configurações, como acontece muito em eventos, né? Imagina você num evento com 100, 150 pessoas, tendo que clicar tudo que está acontecendo à sua volta, for parar de foto em foto para regular o ISO aqui, regular o obturador ali, o diafragma no outro, você enlouquece. Para isso você vai recorrer aos modos semiautomáticos, né, que a sua câmera tem. Agora, dependendo do evento, você até consegue trabalhar. A iluminação é uniforme naquele lugar, não há esse tipo de variação. Aí você consegue até ajustar a sua máquina de forma que no manual você faça todas as fotos. Então era isso por hoje, espero que tenham gostado do vídeo. É meio maçante, meio cansativo, porque é muito falatório, né? Mas eu acho que as ideias trazidas foram boas. Então você que já está inscrito no canal, obrigado, deixe o seu like. Você que ainda não se inscreveu, faça isso agora, que desde já eu agradeço. Um grande abraço e até o próximo.